Boa tarde, gente. Hoje vamos falar sobre o artigo Efeitos da prática mental na aquisição de habilidades motoras em sujeitos novatos. Nosso grupo é o grupo 6, é composto por Camila, Gabriela, Joana, Rayane, Romeu e Yasmin. Começando, vamos definir o que seria a prática mental na aprendizagem motora. O artigo vai dizer que a prática mental é um processo cognitivo e que o indivíduo simula mentalmente a execução de uma habilidade motora, sem realizar movimentos físicos. É uma estratégia que envolve imaginação ativa, planejamento e repetição mental da tarefa. Autores como Jean Rode destacam que essa prática ativa redes neurais similares às envolvidas na execução física, o que pode facilitar a aprendizagem. Os autores também argumentam que entender o papel da prática mental em novatos é crucial, pois ela pode ser uma ferramenta acessível para otimizar o treinamento, especialmente em contextos onde a prática física é limitada, como em reabilitação ou em esportes de alto rendimento. Agora vamos explorar as bases teóricas que sustentam essa investigação. A revisão da literatura apresentada no artigo destaca dois pontos centrais: as evidências prévias, que seriam estudos anteriores que vão mostrar que a prática mental pode melhorar a performance motora, mas esses efeitos são mais consistentes em indivíduos com experiência prévia na habilidade. Por exemplo, os atletas que usam a mentalização para refinar técnicas já conhecidas. Outro ponto seria a lacuna tem novatos sem nenhuma experiência física anterior, onde os resultados são controversos e algumas teorias, como a teoria do simulador motor de Grush, sugerem que a prática mental depende das representações internas da ação, que podem ser ausentes ou frágeis em novatos. Os autores defendem que essa discussão é fundamental para entender quando e como a prática mental deve ser aplicada e, se ela for eficaz, mesmo sem experiência prévia, pode revolucionar metodologias do ensino. Caso contrário, sua utilidade estaria restrita a contextos específicos. Finalmente, vamos ver qual foi o foco desse estudo em si, né? O objetivo e a hipótese seria de investigar se a prática mental isolada ou combinada com a prática física é eficaz para a aquisição de uma habilidade motora complexa em sujeitos completamente novatos. E a hipótese dos autores é de que a prática mental isolada teria efeito limitado na aprendizagem de novatos, devido à ausência de experiências físicas prévias para sustentar a simulação mental. E a outra hipótese seria que a combinação da prática mental e física, mesmo com menos tentativas físicas, seria tão eficaz quanto a prática física pura, pois a mentalização potencializaria a consolidação da habilidade. E essa abordagem em si busca esclarecer contradições na literatura e oferecer diretrizes práticas para o treinamento motor. Na próxima parte da apresentação, nosso grupo vai detalhar as metodologias e os resultados desse estudo. Materiais e métodos. Participantes da pesquisa: 25 universitários, misturado entre homens e mulheres, com a idade de média de 24,28 anos, com um DP de 3,61. A massa e a estrutura não foi apresentada no artigo. E grupos. Foram 5 grupos, né? 5 grupos, sendo 4 experimentais e um controle. E os grupos eram de prática física, prática mental, prática física e mental e prática mental e física. E esses foram 4 experimentais. E o grupo controle, né, que apresentei um controle. Também tem a composição
que é o grupo mental, de prática mental, foram de 4 homens e uma mulher. Teve o grupo da prática física, que foram 2 homens e 3 mulheres. O grupo do prática física mental foram 3 homens e 2 mulheres. O grupo de prática mental física foram 3 homens e 2 mulheres. E o grupo controle foi 3 homens e 2 mulheres também. E os critérios para a conclusão e exclusão dos participantes, né, que fizeram a confusão e tudo mais, não foi apresentado no artigo. Boa tarde. Falando um pouco agora da tarefa que foi atribuída aos participantes, a tarefa em si constituiu no transporte de bolas de tênis num sequenciamento e tempo-alvo pré-determinados, utilizando a mão não preferencial, sendo essa a meta da tarefa. No caso, como todos os voluntários se autodeclararam destros, a mão esquerda foi a escolhida para a realização da dinâmica. A tarefa também envolveu precisão espacial, que seria exatamente essa questão de acertar a sequência, assim como a precisão temporal, que é a execução no tempo estabelecido. Classificando a tarefa conforme a classificação bidimensional de Gentili, a mesma não apresenta transporte de corpo, mas apresenta o transporte de objeto, que seria exatamente a manipulação das bolas de tênis. Em relação à condição regulatória, trata-se de uma tarefa estacionária, pois o executante é quem regula a ação, e não apresenta variabilidade contextual, pois as ações não devem variar de uma tentativa para outra. Falando agora de como funcionou a tarefa, na prática física, iniciou-se na fase de aquisição, onde os sujeitos praticaram 10 tentativas na sequência 5-1, 4-5 e 6-4, ou seja, transportar a bola do recipiente 5 para o recipiente 1, do recipiente 4 para o 5 e do recipiente 6 para o 4, com um tempo-alvo de 3.500 milissegundos e conforme as características de cada grupo. Para isso, os participantes inicialmente deveriam pressionar uma chave de resposta ao escutarem o comando prepara, iniciar a tarefa ao sinal visual, que seria o acendimento dos diodos, soltar a chave, executar a tarefa com a mão esquerda e pressionar a chave ao final da tentativa. Para a prática mental, os voluntários foram orientados a fecharem os olhos, sinalizarem ao início da imaginação com a mão esquerda, e assim eles imaginavam toda a tarefa, inclusive o tempo, sem movimentação visível. Ao finalizarem, os participantes deveriam sinalizar novamente com a mão. Focando agora nos procedimentos em relação à quantidade de prática, a tarefa foi dividida em 3 partes, a primeira sendo a fase de aquisição, a segunda o teste de retenção e a terceira o teste de transferência. Na fase de aquisição foram realizadas 10 tentativas por participante, sendo que os grupos de prática combinada GPFM e GPMF realizaram 5 tentativas na condição física e 5 tentativas na condição mental. Já os participantes que fazem parte do grupo controle não participaram da fase de aquisição, apenas dos testes de retenção e transferência. O teste de retenção foi realizado após um intervalo de 24 horas, onde os participantes realizaram 10 tentativas físicas, seguindo a mesma sequência e o mesmo tempo-alvo determinado para a fase de aquisição. Já o teste de transferência foi realizado 5 minutos após o teste de retenção, onde os participantes fizeram novamente tentativas físicas, porém com uma nova sequência, sendo elas 5-3, 6-5 e 4-6, e com um novo tempo-alvo, sendo ele de 4.500 milissegundos. Os dados foram agrupados em blocos de 5 tentativas, totalizando 6 blocos, que foi dividido em 2 blocos para a fase de aquisição, 2 blocos para o teste de retenção e 2 blocos para o teste de transferência. No estudo, não há menção a intervalos específicos entre os blocos. Os efeitos das variáveis dependentes foram analisados por meio da precisão do desempenho, do erro absoluto, onde foi avaliada a diferença de tempo entre a meta e o tempo realizado, e consistência do desempenho, que seria o desvio padrão do erro absoluto. Foi utilizado também um software para medir o tempo de resposta e armazenar os dados.
Já para a prática mental, o tempo não foi registrado, apenas o número de tentativas foi controlado. O feedback era fornecido apenas nos treinos de prática física da fase de aquisição, ou seja, após cada tentativa, os sujeitos recebiam a diferença entre o tempo executado e o tempo-alvo. Não houve feedback nos testes de retenção e transferência. Finalizando agora, falando um pouco da medida da aprendizagem, que se trata exatamente das 3 partes que foram divididas a tarefa, que seria a fase de aquisição, teste de retenção e o teste de transferência. No próximo slide, teremos a apresentação dos resultados deste estudo. Boa tarde, meu nome é Rayane e eu vou apresentar os resultados do estudo sobre aprendizagem motora. Na figura 2 do gráfico, podemos observar que o grupo da prática física apresentou uma redução significativa dos erros durante a fase de aquisição. Isso ocorreu porque eles receberam um feedback imediato, permitindo corrigir e aprimorar seus movimentos e habilidades em tempo real. Já os grupos da prática mental ou observável não tiveram essa oportunidade de correção durante a prática, resultando em um desempenho inferior. Portanto, concluímos que o feedback durante a prática é fundamental para a melhoria do desempenho motor. Já no gráfico da figura 3, no teste de retenção, foi identificado que os grupos de prática mental e controle apresentaram mais variações nos erros durante os testes, indicando maior inconsistência, podendo ser explicada também pela falta de feedback sensorial e correção em tempo real, que ocorreu na prática física direta. Isso sugere que a prática física ajuda a refinar movimentos e melhorar o desempenho. Dessa forma, a prática mental sozinha pode não ser tão eficaz quanto a prática física. Bom, sobre a discussão ou conclusão do artigo, o estudo confirmou o resultado esperado, que seria a superioridade da prática física em grupos isolados e combinados. Ele também enfatiza a importância da prática mental combinada, apesar de não ter grande efeito de forma isolada, e além de também discutir sobre a realização de pré-teste ou familiarização antes dos testes e seus efeitos sobre os resultados, o que faz com que o artigo não adquira a realização de pré-teste por defender que interfere nos resultados. Ele também reafirma quanto ao posicionamento na prática mental, quando combinada, que não é importante, pois apresenta o mesmo resultado, independente se antes ou depois da prática física. Bom, galera, vamos então fechar aqui nossa apresentação, falar aqui das considerações finais. E, bom, começar pela pergunta 1, que é como vocês classificam o estudo em termos de sua compreensão, sendo fácil, médio e difícil, por quê? Bom, esse estudo seria médio. Seria um fácil para médio, mas seria um médio. E, bom, ele apresenta uma linguagem padrão informal, né, normal, porém, em alguns aspectos ele se torna um pouco denso, né? Principalmente com relação às citações. Ele, toda vez que ele vai explicar algum assunto, principalmente na introdução, ele vai explicar algum assunto, ele fala de algum assunto, ele sempre referencia aquilo, cita aquilo, que não há problema. Porém, às vezes essas citações elas ocupam 5, 6 linhas só de citação, ficar pulando algumas coisas, muitas coisas, né? E se repete várias vezes. Então, fica um pouco chato, né, para essa questão. E também a questão da repetição das palavras, né? Existem muitas repetições, por exemplo, prática física, prática mental, ele repete muito essas palavras e se torna desgastante, maçante às vezes, e acaba dificultando um pouco a questão da compreensão. Porém, não é difícil, não consideraria difícil, porém também não é fácil. Tá ali no médio, ok? Bom, em segundo, vamos falar sobre a segunda questão, que é o que esse estudo acrescentou para o seu conhecimento sobre como os humanos adquirem habilidades motoras. Bom, é interessante, é relevante notar que a prática ela é essencial para a aprendizagem de movimentos. E esse estudo ele vai aprofundar ainda mais essa ideia da prática, ao mostrar que a prática física ela tem um papel crucial no aprendizado. E quando ela é combinada com a prática mental, esse processo é ainda mais evidente e mais rápido. Ou seja, muito interessante essa questão. Por isso, o artigo ele é de grande utilidade para os profissionais de educação física, que vai auxiliar na aplicação conjunta dessas práticas
em diferentes contextos, como os esportes, jogos, recreação ou escola. Ou seja, acrescenta bastante para nós como profissionais de educação física. Compreendemos que, além da prática física, que é claro é a mais importante, porém existe a prática mental que ela às vezes pode ser negligenciada, mas que tem um papel muito importante, que pode aumentar, acelerar e deixar mais eficiente o processo de aprendizagem, que é o que a gente quer. Bom, a última pergunta é a terceira. Vamos lá. Qual o conhecimento específico vindo desse texto que vocês poderiam usar para fundamentar alguma intervenção com crianças, adolescentes e idosos? Bom, então, no exemplo, caso fosse necessário iniciar adolescentes em alguma modalidade esportiva, por exemplo, seria interessante que antes e durante as primeiras sessões de treino, os praticantes realizassem exercícios de imaginação e mentalização dos movimentos, como, por exemplo, se visualizar chutando uma bola ao gol. Seria uma boa noção. Essa abordagem pode contribuir para aquela motivação inicial e ela vai proporcionar uma preparação prévia para a prática física. Ou seja, você mentalizar, você imaginar o movimento que já está preparando a prática física, que é o que a gente realmente quer chegar. Então, além dos adolescentes, tal estratégia também pode ser aplicada com eficácia em crianças e idosos. Não no mesmo esporte, mas a mesma estratégia de você mentalizar, de você imaginar aquele movimento para ter uma compreensão maior ainda dele. Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui, que acompanharam toda a nossa apresentação. Espero que tenham gostado, aprendido bastante e que possamos levar todo esse aprendizado para o restante do nosso crescimento como profissional e do nosso trabalho, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.